Rodrigo chegando na Premier League. Olha o que o jogador falou sobre Lamine Yamal antes de enfrentá-lo. Flamengo quer João Félix. E CBF responde sobre polêmica com Neymar. Calma galera que eu vou explicar tudo isso e muito mais. Mas antes de mais nada vamos começar falando sobre o Rodrigo, que agora é todo dia lá na Inglaterra capa de revista. Todo mundo só fala sobre o Rodrigo. Rodrigo que perdeu mais espaço nesse final de temporada dentro do Real Madrid. O jogador acabou indo para o banco em alguns jogos. É um jogador que todo mundo sabe que é importante para a equipe. Só que se tiver que sair algum titular da equipe, quem sai normalmente é o brasileiro Rodrigo. Dessa forma, tem clubes interessados no jogador e tentando a sua contratação, prometendo assim mais minutos e uma função mais importante dentro da equipe. E aí, se você fosse o Rodrigo, sairia ou não? Mas se liga o que está sendo informado para depois a gente comentar. Segundo o portal Relevo, o Arsenal já perguntou sobre a contratação de Rodrigo do Real Madrid, enquanto o Manchester City e outras equipes também estão interessados na contratação do jogador de 24 anos do Real. E aí galera, o que vocês acham sobre isso? Já foi falado sobre Manchester City, Liverpool, Manchester United, várias equipes olhando para o futebol do Rodrigo. E para mim, são ótimas opções, mas eu já disse isso num vídeo e continuo falando. Para mim a melhor opção é ele ir jogar no Liverpool, porque no Liverpool ele consegue jogar de ponta esquerda, que é onde ele gosta de jogar, e ainda tem um time muito bem montado. O Arne Slot continuou o trabalho do Klopp e para muitos até melhorou em alguns aspectos. Ele que recentemente foi campeão da Premier League. Então eu acho que seria a primeira opção. Depois o Arsenal de Mikel Arteta, aí depois o Manchester City de Pep Guardiola e para terminar o Manchester United. O Manchester United é um clube gigantesco, mas recentemente quem chegou lá não deu muito certo. O único que deu mais certo lá foi o Bruno Fernandes, né, que tá conseguindo fazer gol, ser importante. Mas mano, Casemiro foi lá, teve seus momentos, agora tá um pouco melhor. Mas a gente teve vários jogadores que chegaram lá e não conseguiram mostrar o seu futebol. Di Maria, entre outros. Até o Cristiano Ronaldo teve que sair da equipe. Mas já comenta a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Bem galera, agora vamos para a segunda parte do vídeo e vamos falar um pouco sobre o assunto Neymar. Recentemente saiu uma notícia que o Neymar estaria opinando no novo técnico da seleção. Dorival Júnior saiu da seleção e assim vários nomes são colocados como possíveis substitutos, desde Abel Ferreira, Jorge Jesus até mesmo Carlo Ancelotti. Atualmente o que está sendo colocado é que o Ancelotti seria o mais próximo de se tornar treinador da seleção brasileira. Mas assim, a gente tem que falar uma coisa, o Jorge Jesus terminou o contrato dele com o Al Hilal, ele já tá livre no mercado, então se a CBF quisesse ser rápida, ela conseguia contratar o Jorge Jesus. E agora estão falando que o Neymar teria vetado a contratação do português, a CBF respondeu sobre isso? Calma que eu vou explicar toda essa história que ela é meio longa, então se liga o que está acontecendo. Bem, segundo reportagem do jornal O Globo e do jornalista Lauro Jardim, teve uma conversa entre o Neymar pai com Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, e assim acabaram selando um veto a Jorge Jesus na seleção brasileira. Ele não vai chegar. Há 2 semanas atrás, o pai do craque teve uma conversa dura com o presidente da CBF. Nela, Neymar pai simplesmente vetou a contratação do técnico português. A partir desse momento, JJ foi para o fim da fila entre os candidatos para técnico da seleção. Bem, a CBF negou a notícia de que Neymar pai tenha vetado a contratação de Jorge Jesus e colocou: a CBF esclarece que o último encontro entre o presidente Edinaldo e o pai do atleta Neymar ocorreu no dia 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no jogo entre Brasil e Uruguai. Nestes quase 6 meses, não houve qualquer contato entre as partes, seja presencial ou por telefone. Portanto, qualquer afirmação que sugira a participação do pai de Neymar em decisões da seleção brasileira é absolutamente inverídica, colocou a CBF respondendo sobre essa notícia. E aí galera, o que vocês acham sobre isso? Bem galera, a CBF negou toda essa situação, mas assim, a gente já viu muito jogador de futebol que tem uma posição importante numa equipe opinar no próximo técnico. O Lionel Messi opinava no próximo técnico do Barcelona. Ele era o principal jogador do time, o principal nome do projeto, então os jogadores respeitavam a sua opinião. Como o Cristiano Ronaldo também opina em relação aos técnicos dentro de várias equipes. No Al Nassr não é diferente. O Luiz Castro, que chegou no Al Nassr, foi um pedido do Cristiano Ronaldo. O próprio Cristiano Ronaldo pediu o jogador, segundo o que foi informado na época.
Mas aí eu já quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que isso tem que acontecer ou não, e o que vocês acham sobre Jorge Jesus na seleção. Qual que seria o seu top 3 para ser técnico da seleção? Eu, sinceramente, galera, prefiro o Carlo Ancelotti. Então seria Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira, assim, desses nomes que estão sendo citados. Mas já comenta a opinião de vocês, o que vocês acham. Se a seleção também pudesse, eu ia atrás do José Mourinho, porque eu acho que esse é um cara que conseguia dar jeito na seleção. Mas já comenta essa opinião, o que vocês acham sobre isso. Bem, galera, estamos chegando agora na metade pro final do vídeo, então se você chegou até aqui, eu já peço aí pra você deixar aquele like. Vamos à meta de um like, o seu. E se você quiser estar participando do vídeo, é a coisa mais simples e mais fácil do mundo. É só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, então já clica aí, e também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo. Pra quem comentar, manda salve primeiro, fácil assim. Mas, sem mais delongas, bora pro giro final de notícias, porque ainda tem muita coisa legal no vídeo de hoje. Toni Kroos se rende a Pedri e fala: Pedri é atualmente o melhor que existe nessa posição. Essa é a minha opinião. Pedri, em geral, é um jogador que você sentirá falta quando ele não estiver jogando. Não importa contra quem. Ele é um jogador fundamental, colocou Toni Kroos. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo já começou as negociações para tentar a contratação de João Félix. Essas negociações já acontecem há certo tempo, mas não é fácil que ele chegue no clube. E aí, seria uma boa contratação ou não? Trent Alexander-Arnold oficialmente vai sair do Liverpool. Ele anunciou, e segundo Fabrício Romano, já está tudo feito para ele ir para o Real Madrid. Ele que foi vice do Real Madrid em 2 finais de Champions League. É aquele ditado: se você não consegue lidar com eles, junte-se a eles. E aí, o que vocês acham sobre essa contratação? E para terminar, vamos falar sobre Bastoni, jogador que enfrentou recentemente pela Inter de Milão o Lamine Yamal. E o que ele falou sobre o jogador está chamando a atenção. Lamine é o jogador mais duro que eu já enfrentei. Temos que fazer o que fizemos no jogo de ida, dobrar a marcação nele. Mas o Barcelona não se resume a Lamine Yamal. Eles têm um ataque que é invejável, colocou o Bastoni, mostrando todo o respeito pela equipe de Hansi Flick e companhia. Um dos ataques mais letais do futebol europeu e do futebol mundial. Um ataque que está com os 2 jogadores que são os mais favoritos a conquistar o prêmio da Bola de Ouro, Rafinha e Lamine Yamal. Realmente, o Barcelona é coisa de outro planeta. Mas aí, galera, o que vocês acharam sobre tudo isso? Curtiu o vídeo ou não? Já comenta aí, espero que vocês tenham gostado. E agora vamos para os salves, como prometido. Um salve para Gian1212, para Jackson Santiago, um salve para o Leandrão do Guarujá e para a Sofia também, para o Cleiton Ramos, para o Mário e para o Davi Ampsel, para o Jeff, que é lá de São Luís de Maranhão, que ele também pediu um salve para a Marilene, para o Adriano de Paula, para o Vinícius Alves, para o JVCM Tuir, também para o Gilmari Cabral, para Edmilson, que pediu um salve para a Pizzaria DIF de Capivari, também para Massu, que pediu um salve para Moçambique, para o Paulo Romão, para o Cap Germano, para o Manuel Messias, para o Delay Soldado, para o Gutierre, é nós, estamos junto, Gutierre Ferreira, para o Alberto João e agora para os últimos 3. Para o Sérgio Roberto Gomes Oficial, para o Alexandre Alex, para o 10 Otto Gomes, eu vou mandar mais 2 salves, para o Caicão e para o Léo Fernandes, que também sempre estão nos vídeos. É nóis, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tamo juntasso, falou!